Olá! Nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo que será abordado no módulo. Vamos lá? Nesse módulo, nós falaremos sobre as árvores e as espécies perenes. Nele, você vai aprender os aspectos gerais sobre as árvores no paisagismo. Você vai ver que tem duas questões muito importantes nas árvores, que é justamente a copa e a formação das suas raízes. Você vai ver como isso influencia na escolha da espécie arbórea que vamos utilizar, pois isso pode gerar algum dano, né, no ambiente urbano, por exemplo. Você já deve ter passado por isso no seu dia a dia, de andar numa calçada que estava levantada e que fica difícil de caminhar justamente pelo mau uso de uma espécie arbórea. E você vai ver como se comporta. Eu vou te mostrar um pouquinho aqui no slide os tipos de copa, né? São diversos tipos, mas são classificadas de duas formas, principalmente aqui. Nós vemos aqui, ó, as copas de formação vertical. São essas árvores, né, que são compridas e tem essa vegetação lá em cima, tipo palmeira, é uma árvore típica disso. O pinheiro também tem essa característica de formação mais vertical. Elas não são árvores de produzir sombra, né? Obviamente, a gente consegue ver isso. Elas formam belos corredores e compõem muito bem para essa questão do paisagismo, mas ela não tem essa questão de fornecer a sombra, né? Essa copa vertical realmente não fornece essa característica, diferente da copa horizontal, que são essas árvores que a gente imagina logo de estender um paninho e ficar lendo aqui embaixo, né? Porque ela fornece justamente essa característica de ter mais sombra e de fornecer essa qualidade, né? Em relação à temperatura. Por exemplo, no estacionamento de um shopping ou de um mercado, né? Algum projeto paisagístico que vise um estacionamento, é importante ter árvores desse tipo, já que elas fornecem essa questão de sombra, essa qualidade, né, no ambiente. A gente sempre procura, no momento de calor, uma árvore dessa, né? Outra característica é justamente as raízes das árvores. Elas são assim como todas as plantas, né, são de dois tipos. A raiz pivotante, que tem essa característica, né, de raiz principal e profunda, e as raízes fasciculadas, que são mais superficiais, né? São mais superficiais, não são tão profundas, mas elas causam um grande dano ao solo, né? Se for pensar assim. É importante que observe que as raízes, elas ocorrem na projeção da copa, né? Por exemplo, uma árvore muito alta, ela tem raízes mais profundas. A árvore fina e alta tem raízes mais profundas, porque a raiz, ela visa a sustentação e também o fornecimento de nutrientes para essas árvores, água, nutriente, né? E principalmente, tratando de espécies arbóreas, é muito importante em relação à sustentação. Então, é importante você saber que quando você for escolher uma árvore para plantar, a raiz dela vai estar na projeção da copa. Então, essa é a área que a raiz vai ocupar no solo. E a gente tem que prever isso no projeto, né? De como comporta essa raiz, dependendo da espécie. E se essa área for muito grande, ela não pode ser usada numa calçada, por exemplo. E também, caso seja necessário fazer alguma irrigação, alguma adubação, vai ser feita nessa projeção de copa aqui. E é isso, né? Em relação às raízes e à copa das árvores, é isso que eu tinha a dizer. Você também pode ver como você vai formar esse bosque. Se você vai colocar essas árvores mais espaçadas ou se elas vão ficar juntas, né? De forma que as copas se toquem de alguma forma. Também pode ser que você escolha que essas copas se cruzem, né? Uma copa de uma árvore invada o espaço da copa de outra árvore e isso cria tipo um túnel, né? Não é muito comum ver projetos assim, mas quando a gente vê, eles são belíssimos. Eles criam túneis assim e gera um conforto muito grande, né? Para quem frequenta esse jardim, esse parque. Você também vai ver que as espécies brasileiras, elas são muito diversas e a gente
tem muitas espécies com potencial de ornamentação, né? Para ser usada, espécies nativas nesses jardins. É muito importante que usemos as espécies nativas, justamente por uma questão ecológica, por uma questão patrimonial mesmo, né? Uma questão de que essas árvores, elas favorecem a nossa fauna, a nossa flora como um todo e favorecem a nossa cultura, né? A cultura brasileira também. São espécies que só tem aqui. E eu vou mostrar para vocês algumas espécies brasileiras que são usadas no paisagismo, né? Que são importantes para o país. Aqui nós temos a quaresmeira, é uma árvore nativa da Mata Atlântica, muito usada no paisagismo. Ela é cheia dessas flores, né, bem arroxeadas e floresce na época de quaresma, na cor roxa, e que é entre o mês de março, abril, né, por aí. E elas são muito belas e são muito usadas. Outra árvore brasileira muito importante é o cajueiro. Ele é considerado um ponto turístico, né, na região norte, já que ele tem um comportamento muito típico dessa cultura, dessa espécie arbórea, né, porque ele consegue se alastrar por áreas muito grandes, né, de muitos metros quadrados, e isso traz muitos turistas, né, para esse local. Outra espécie muito utilizada é o manacá da serra, que possui essas flores, né, que elas nascem brancas e depois, à medida que envelhecem, elas vão ficando rosa. Então, você tem 2 tipos de flores na mesma planta, né, 2 cores de flores na mesma planta. E isso traz uma composição muito bonita para o projeto paisagístico. E existem muitas outras espécies arbóreas brasileiras utilizadas. Eu trouxe essas aqui só para exemplificar mesmo. E você vai ver também, por fim, no final desse módulo, a importância de serem usadas espécies perenes num projeto paisagístico. Por quê? Porque as espécies perenes são aquelas espécies duradouras, né? Que têm uma vida útil, um ciclo de vida igual ou maior que 2 anos. E essas espécies, elas, além de durarem mais, né? De aumentar a vida útil do projeto, elas também têm a característica de serem mais resistentes a qualquer adversidade. Então, em regra, nós devemos usar as espécies perenes no projeto paisagístico, né? Não deve evitar as espécies que são mais frágeis ou que têm essa vida útil mais encurtada, né? E é isso. Eu espero no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima.